Olá, Book Gangsters! Estou aqui agora com a Luísa num vídeo finalmente a sério e bonito e eu começo antes de mais por dizer que o Book Gang a partir agora de Abril, entretanto se não houver alterações, vai ser com 5 livros que vocês vão poder escolher e montar à vossa maneira. A diferença é que este mês um dos livros, já vou explicar porquê, tem que ficar de fora da box como extra devido ao valor, mas eu já vou explicar. Antes de eu começar a dizer quais é que são os livros maravilhosos deste mês, vamos beber um chazinho? Então, o primeiro livro que vamos ler, eu já li, mas que vocês vão ler este mês, e tenho a dizer que muita gente a perguntar-me se este livro ia estar no Book Gang, e claro que iria estar no Book Gang. É o novo livro da nossa Iris Bravo. E eu começo por dizer que muita gente me perguntou se este livro era como a Terceira Índia, e não tem nada a ver, não tem nada a ver. Este é um livro muito mais jovem, por isso eu acho que aquelas leitoras mais da geração dos 20 anos que eventualmente não se identificaram tanto com a Terceira Índia, eu acho que vão gostar muito da Julie Blue. E a história da Julie Blue gira em torno da Julie Blue e acompanhamos a adolescência dela, que é uma adolescente que lida com o luto da mãe e da irmã que morreram num acidente. E conhecemos tudo o que aconteceu nessa altura na vida dela, quando ela era adolescente, com 16 anos. E depois temos a Julie Blue do presente, que regressa à sua vila, de onde ela fugiu pouco depois disso. Regressa à sua vila, regressa à casa do pai e vamos perceber o que é que aconteceu para ela ter regressado e o que é que acontece quando ela volta à vila de onde ela fugiu há 10 anos e coisas que aconteceram nessa altura. E além disso, é um livro que depois tem muitas cenas calientes, que eu sei que as leitoras mais jovens gostam muito, e acompanha todo um grande romance com um personagem que é o João, e por isso é um livro que eu acho que vai muito cativar a geração mais nova, e estou muito feliz por a Iris ter conseguido escrever um livro tão diferente da Terceira Índia e que vai cativar esta geração que gosta de romances, gosta de cenas calientes, gosta muito do registro Colin Hoover. Por isso, a Julie Blue é o primeiro livro deste mês. E o segundo livro que vamos ler este mês é o meu, da Aurora, Mulheres de Sal. E este livro foi um livro que eu li no ano passado e quando eu li eu soube logo que ele tinha que estar na Aurora, tinha que ser meu, nosso, porque este livro é um livro avassalador, é muito intenso mesmo de ler e é um livro que leva-nos para 5 gerações de mulheres cubanas. Começa na história da Maria, em 1800 e qualquer coisa, que está em Cuba, nas fábricas de charutos, e depois estamos no presente, no dia de hoje, com a Jeanette, em Miami, e depois conhecemos a mãe da Jeanette, e depois conhecemos a avó da Jeanette, cada uma destas mulheres, as várias gerações, e a forma como todas as histórias se interligam, como estas mulheres lutaram para sobreviver, para fugir das condições de vida. É um livro... é difícil. Este livro foi, se não estou em erro, revisto 5 vezes e das 5 vezes eu chorei, apesar de já saber a história, porque mexe muito connosco. É daqueles livros que eu acho que nos ensina coisas muito importantes sobre o mundo hoje em dia. Conhecemos a luta das mulheres nas fronteiras dos Estados Unidos para conseguirem fugir do México, de Cuba e de outros países. Conhecemos imenso sobre a história de Cuba e é uma coisa muito engraçada que eu adoro quando isto acontece nos livros, que é, vem já! Tipo, quando nós estamos a ler livros, eu adoro quando são livros que nos remetem para outros livros. E já quando nós lemos este o ano passado, aprendemos imenso sobre a história de Cuba, que é uma coisa que é mesmo gratificante nestas histórias, nestes romances, que são leves, leem-se bem, são super modernos, mas depois que nos ensinam. Eu não fazia ideia de nada sobre a história de Cuba e aprendi com este livro. E com as Mulheres de Sal. Vocês vão aprender imenso sobre a história cubana e há uma coisa muito engraçada, que é o que eu mais gosto e emociona-me, é que em todas estas mulheres, são todas da mesma família, depois há umas outras personagens que não são de Cuba e que vão entrar e depois vocês vão entender porque é que elas entram. Mas há uma coisa que passa de mulher para mulher nesta família, nestas 5 gerações, que é um livro.
e vocês depois vão entender. E a forma como a Gabriela Garcia, a autora, colocou os livros no centro da história e a forma como um livro em particular tem impacto em todas estas gerações é mesmo mágico. E no final termina com o livro. Ai, eu estava em lágrimas. Eu espero que vocês gostem. Foi um livro que estou mesmo muito feliz por ser nosso, por ser da Aurora e por agora ser vosso, e que espero que gostem dele tanto quanto eu gostei. E o terceiro livro. Este livro é maravilhoso. Eu posso já dizer que eu li este livro no mês passado e eu li-o todo num dia, porque também não é muito grande, mas lê-se tão compulsivamente que quando eu acabei, além de estar emocionada, fiquei a pensar, fiquei mesmo muito tempo a pensar. E este livro lembra-me muito a Educação de Eleanor, que foi um favorito aqui do Book Gang também, e é toda a gente nesta sala um dia há de morrer. E este livro conta a história da Gilda. A Gilda é uma rapariga de 20 e poucos anos. Este livro aborda muito a saúde mental também. E a Gilda é obcecada com a morte. Ela está sempre a pensar em morte. E então a Gilda perde o emprego dela numa livraria onde ela trabalhava por ela não ter muitas skills sociais. É uma pessoa que diz muito as coisas sem pensar. Na procura, ela encontra um panfleto de umas reuniões numa igreja que ela acaba por lá ir parar para lidar com muitos problemas que ela tem, mas acaba por ser confundida com uma pessoa que vai trabalhar lá para a secretariado da igreja. Então ela acaba a trabalhar ali, sendo que a Gilda é lésbica e ela todos os dias ela está a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, que eu estou a cometer um crime contra a igreja. E depois a Gilda tem um sentido de humor que vocês vão dar por vocês a chorar e a rir ao mesmo tempo. E entretanto a Gilda fica a trabalhar na igreja e depois tem situações completamente que eu dava por mim com lágrimas, mas a rir, porque todas aquelas coisas da igreja que ela aborda, vemos aquilo pelos olhos dela e vemos o mundo pelos olhos dela. E é um livro que nos mostra exatamente o que é viver com ansiedade, o que é viver com depressão. A Gilda é uma personagem mesmo fascinante e é um livro que aborda temas tão profundos, mas depois com um sentido de humor que eu nem vos consigo explicar. É mesmo, além da capa que é maravilhosa, é um livro que quando acabamos de ler ficamos mesmo a refletir, porque nos faz mesmo pensar como às vezes nós não temos tanta empatia com as pessoas, nem tanta paciência para as outras pessoas, e a Gilda mostra-nos um pouco isto visto pelos olhos dela, a forma como ela sabe que as pessoas não têm muita paciência para ela. E então acho que vocês vão gostar muito, eu espero mesmo que quem leu a Educação de Eleanor, que foi tão bom, vai adorar este. Só uma notazinha extra, a Gilda vai trabalhar para a igreja, mas isto não tem nada a ver com a igreja católica. Ela vai trabalhar para a secretaria, porque a senhora que trabalhava lá morreu. Entretanto, a Gilda mete na cabeça que foi o padre que matou a senhora. Então, temos esta Gilda detetive que depois acha que em vez de ser o padre, foi o outro senhor que trabalha lá na contabilidade da igreja. E é a Gilda com imenso sentido de humor a falar sobre coisas tão banais do dia-a-dia de uma forma mesmo emocionante e que nos faz ter muito mais empatia pelas pessoas, porque não sabemos, ou seja, a forma como as pessoas veem a Gilda não é a forma como nós conhecemos a Gilda. Isto faz-nos mesmo pensar como nós não sabemos como é a vida das pessoas e aquilo que as pessoas nos mostram não é aquilo que elas são. E faz-nos pensar e ter muito mais empatia. E o quarto livro era aquele que eu vos disse que eu estava a ler, ou seja, eu estou a ler agora, eu não acabei de ler ainda, mas quando este vídeo sair daqui a uma semana eu já terei lido, claro. E este foi o tal livro que eu fiz uma troca de última hora, depois eu posso dizer qual é que era o outro que eu ia trazer, eu posso trazer mais tarde, mas eu, quando comecei a ler este livro, eu pensei, este livro tem que estar no Book Gang, O Fim dos Homens. Mais uma vez, este livro, quem gostou do Vox, que era uma história em que as mulheres eram silenciadas, as mulheres tinham um contador de palavras que te podiam dizer só 100 palavras por dia. E este foi escrito. Esta autora, a Christina Sweeney Bird, escreveu este livro em 2019. Ela acabou de escrever a meio de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Entretanto, este livro aborda uma pandemia em que um vírus que mata os homens. E, entretanto, como entramos no Covid-19 no mundo inteiro, este livro ficou em banho-maria, porque não era a altura certa para ele sair, obviamente. E o que é que eu estou a achar de bastante interessante neste livro? Agora que nós passamos por uma pandemia, conseguimos refletir
em tantas coisas que ela imaginou que poderiam acontecer. Como, por exemplo, este vírus é descoberto por meio... Começamos por conhecer a enfermeira Amanda, que é quem lida em primeiro lugar com este vírus no hospital, e ela percebe que este vírus vai se transformar numa pandemia. E vemos como os governos falharam, como a OMS falhou, como a saúde pública falhou, em como diziam que ela era uma histérica, estava a falar de uma pandemia. Ou seja, faz-nos perceber como uma coisa que começou localmente sai completamente fora de controle e se transforma numa pandemia mundial. Vemos os países a caírem, vemos o esterismo em massa e vemos os homens a morrer e as mulheres a salvarem-se. Porque é um vírus que depois se percebe porque é que ele só mata os homens. Então, eu não acabei de ler porque eu vou a meio ainda, comecei a ler ontem e fiquei de tal forma arrebatada pela história, é uma distopia, mas que eu pensei, eu não sei como é que este livro vai acabar, mas é um livro que já me está a cativar tanto que eu sei que é um livro que faz sentido no Book Gang. Claro que não é para toda a gente, mas é por isso que eu vou ter um livro extra para as leitoras jovens, que estão no meu coração também, apesar de eu sei que no mês passado não falei convosco, venham cá. E uma das coisas que eu quero é tornar o Book Gang cada vez mais inclusivo e significa que o meu objetivo é de incentivar a leitura e significa que eu tenho que apelar às várias gerações de leitoras que estão no Book Gang, que maioritariamente é 20, 30 e 40 anos. E eu sei que uma leitora de 20 anos não vai querer ler eventualmente as mesmas coisas que as leitoras de 40. E por isso é que são 5 livros. E o último livro que eu vou trazer é um livro que estava na minha lista de livros que eu queria ler, mas que eu, entretanto, não li. Ou seja, é para ler convosco este mês, mas A Filha do Guardião do Fogo. Este é uma capa falsa, o livro vai ser pintado também. Mas este livro não pode estar na box devido ao preço do livro, que acaba por ficar mais elevado do que a própria box. E não é por uma escolha minha, é porque em Portugal existe uma coisa que é a lei do preço fixo, para evitar que haja discrepância de preços nas livrarias e proteger os pequenos livreiros. Ou seja, o que é que eu vou sugerir? Podem adicionar este livro à vossa box. Este livro vai estar com 10% de desconto também, tal como nas outras livrarias. E podem adicionar extra à vossa box, fora da box, e não pagam os portos de envio, porque ele vai juntamente com a box. É a minha sugestão, mas este livro não pode estar na box incluído devido ao preço dele e porque é um livro grande. Não é este tamanho, porque este é um falso. É um livro grande. E assim, estes 4 livros podem escolher entre eles. E este 5º podem adicionar à parte, não pagar portos, tem os 10% de desconto e lemos em conjunto, porque eu vou começar a ler a partir do dia 5 para ler convosco. E estou muito entusiasmada com estes livros. Um romance, outro romance, mas que é assim, com muito sentido de humor, uma distopia. As Mulheres de Sal, da Aurora, um livro contemporâneo e histórico, porque aborda várias épocas, e A Filha do Guardião do Fogo, um livro super atual, que eu não li, mas sei que a história gira em torno de uma rapariga que está na universidade e a melhor amiga dela morre às mãos do namorado e, entretanto, este livro aborda muito a herança dela, que é a herança nativo-americana. Ela tenta encontrar as suas raízes, tenta conhecer um pouco a família do lado do pai, tenta conhecer essas suas raízes tribais, ao mesmo tempo que ela se junta com um polícia à paisana na faculdade que anda à procura de... Pelo que eu entendi, a minha curadora bicho da galáxia me explicou, é um polícia que anda à procura de a resolver toda uma questão de droga na universidade, e isto acaba por ter muita ação, muito suspense e está a ser feita série, por isso acho que tem tudo a ver com o Book Gang, uma série, personagens mulheres fortes e que conhecemos um bocadinho mais sobre esta herança nativo-americana, esta questão das tribos, daquelas daquelas pessoas que vivem nas reservas. Realmente é um universo que eu também não conheço e acho que vai ser muito interessante explorar e conhecer. Espero que gostem, espero que percebam o porquê deste livro não poder estar na box, devido à lei do preço fixo, e que queiram na mesma ler, adicionar como extra, porque não pagam portos de envio. E agora, vou-me calar porque já falei demasiado.